Gravando. E aí, depois do término desta aula, eu vou subir ela e postar no meu canal no YouTube, tá? Então, depois eu compartilho o link. Quem puder compartilhar, poder acessar lá, bonitinho, beleza. Ok? Que mais de orientações? Preferencialmente, coloque o seu microfone desligado. O seu, ok? E aí, quando você precisar fazer uma pergunta... Mais tarde, mas eu tô assistindo a né, aula, tá? ou põe no chat e a gente vai, tá? A gente vai respondendo aí conforme o andar da carruagem. Tranquilo? Pode até abrir o áudio, mas quando for fazer a pergunta, senão fica aquele eco de fundo, né? Fica um tomzinho chato. Tranquilo? A nossa amiga Alessandra ainda está sem áudio. Ale, não tem nada aqui que eu possa, né? Vou pedir você sair e entrar de novo. Para ver se volta ao normal, tá? Volta ao normal. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Com relação ao material impresso. Veja, na verdade, cara, vocês já passaram estudando, né? Um bocado. É a hora de relaxar. É a hora de você sentar, curtir e só assistir o show. Ok? Você vai ver as dicas do que vai cair na tua prova, tá? Anota aí, essa aula vai ficar gravada, como eu falei, tu vai poder assistir de novo. Pós-prova, caramba, olha que o senhor falou que ia cair isso mesmo, né? Então, você vai poder confirmar isso bonitinho, tá? Mas a gente não vai, a não ser que tenha alguma dúvida pontual, né? Professor, tal assunto. Aí a gente vai tentar reproduzir, criar uma situação, uma questão, quem sabe, né? Mas de resto em cima das orientações, em cima das dicas. Em aulas, em outros cursinhos, eu tenho feito sempre isso, né? Porque eu sei que o aluno já está tenso, está nervoso, né? E aí realmente mais um material para ele imprimir, mais um material para ele ler. Não é hora. É hora de você relaxar e acompanhar. Ok, então vamos lá. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Gravando já. Vamos seguir aqui para o quadro. Vamos testar aqui a câmera 2, né? Olha aí, tá bonito. Bem, pessoal, você sabe que a cobrança para nós são 5 questões, independente do cargo. E nessas 5 questões, a gente acredita que a federal venha cobrar uma distribuição. Hardware, aquela parte física que ela destaca muito a ideia dos periféricos, tá? Impressor e digitalizador. A ideia de sistema operacional, foco apenas no Linux, que é a dúvida de muita gente, porque eu não tenho Linux instalado, nunca usei, e você vai ver que, mais uma vez, não precisa, tá? Direcionar para alguns comandos, alguns diretórios, e você cercou a questão do Linux. Aplicativo de escritório, que é o LibreOffice, o Calc e o Writer, né? E a parte de internet. Então, essa é a distribuição que a gente acredita para vocês. Vamos começar assim, vamos começar vendo aí o que a gente pode falar sobre a parte física, sobre a parte de hardware. Bem, tu sabe que o computador, independente do tipo, se é um notebook, se é um desktop, se é um tablet, interessa. Acostumar com alguns nomes, porque ele pode citar para você desktop, que diabo é isso? É o computador de mesa, tá? Um servidor voltado mais para uma rede. Um tablet, um smartphone. Entenda, conhecer o nome é legal, é uma questão mais de atualidades, mas ele está falando de um computador, de um equipamento. E todo computador ele vai funcionar da mesma forma. Ele precisa dos chamados componentes de entrada, processamento e saída. Veja que entrada e saída, tá? Entrada e saída, tudo componente físico. Entrada, teclado, mouse, scanner, né? Scanner, o digitalizador, legal, ele coloca isso para nós. Esses periféricos de entrada vão estar conectados ao teu computador através das portas. A porta preferida é a tal da porta USB. Já vamos comentar, já vamos encaixar ela aqui, tá? Mas classificar o periférico, meu amigo, é barbada. A não ser que apareça um termo, um periférico que você desconhece.
Uma webcam, hoje estamos usando aqui uma webcam, é apenas captura. Tudo que é captura, tudo que é leitura é entrada. Leitor biométrico, fazer a identificação da digital, ok? Entrada. Leitor de código de barras, entrada. Podemos associar isso até, né, na parte do Instituto de Identificação, vamos fazer a coleta das digitais da criatura, do indivíduo, tá? Aquele tipo de dispositivo que está fazendo a captura da digital, a leitura da digital, é entrada. O computador vai ser responsável pelo processamento, né? O processamento aqui a gente merece uma atenção. Mas antes, deixa eu ver, e aí o resultado disso vai sair para você de alguma forma. Na forma de um arquivo, uma transmissão, vai ser apresentado isso em tela, monitor, impressora, modem, né? Legal. Saída. Entrada, saída, e tem aqueles híbridos, entrada e saída ao mesmo tempo. Veja, as memórias que a gente vai comentar em seguida, de forma geral, memória, pendrive, HD, SSD, CD, DVD, permite o quê? A leitura e a gravação. Leitura é entrada, gravação é saída. Então você vê que as memórias são de entrada e saída. Mas, sinceramente, a parte principal está aqui, no processamento, que é a conversa do processador, também chamado de CPU, com a tua memória. E aí, claro, a memória, a lista é grande. Só vamos lembrar que eu acredito naquela questão anúncio de jornal. Ele vai dizer que o funcionário para o setor tal está adquirindo um equipamento e aí vai dar uma configuraçãozinha que você vê em qualquer jornal, qualquer revista, computador à venda na Casas Bahia, tá? Vendo Intel Core i7 de 2 GHz. Quando eu falo do processador, vai ter o fabricante, vai ter o modelo, que isso aí é apenas para florear a questão. O que interessa é a frequência. A frequência, ela é medida usando essa unidade de medida. Hertz, megahertz, gigahertz, tem a ver com ciclo, velocidade. Memória tem a ver com armazenamento, é gigabytes. Então, a pegadinha mais comum é tentar trocar essa situação, tá? No anúncio ele fala que o 2 GHz é a capacidade de armazenamento do processador. Furado, porque Hertz é frequência, ok? E aí você tem que conhecer nas memórias aquela escala. Veja, aqui, uma questão envolvendo cálculo pode aparecer para nós. E eu sei que muitos se atrapalham na parte matemática, né? Dessas transformações, tá? Rapidinho a tabela. Eu falei aqui do gigabyte porque eu falei de memória, né? Mas você sabe que a tabela é assim, ó. Começa com bit, vai para o byte, vai para o kilobyte, megabyte, gigabyte e o tera. Para nós, pessoal, para por aqui, tá? Você que depois vai fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária, você vai ver Big Data, avança. Hexa, iota, zeta, porque aí são grandes volumes de dados. Aqui é computador das Casas Bahia, pô. Aqui é, no máximo, tera. Quem é que tem esse terabyte? O HD, o disco rígido, ou o SSD, são 2 exemplos de memórias. Quando eu falo aqui dessas unidades, entenda, você tem que saber fazer as conversões. Como assim conversão? Ele vai dizer de 1 arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos, totalizando tanto, se cabe num pendrive de X, num pendrive de capacidade tal. Aí você tem que saber que cada byte vale 8 bits. Cada quilo vale 1024. 1024 a unidade anterior. Esse 1024, nós temos uma mágica matemática, que é a fatoração, que você pode ver que isso aqui é 2 elevado a 10.
2 elevado a 10, a unidade anterior. A unidade anterior, no caso, 2 elevado a 10 bytes. Ok? E assim por diante, 2 elevado a 10 kilobytes, 2 elevado a 10 megabytes, 2 elevado a 10 gigabytes. Então, só conhecer um pouco dessa tabelinha para fazer as transformações envolvendo aí, né, a capacidade de armazenamento. Memória armazena, ok? Falou a palavra-chave armazenamento, lembrei de memória. Agora você vai perceber o seguinte, nesse armazenamento, nós temos o armazenamento temporário e nós temos o armazenamento definitivo. Quem é aquela memória que ele volta e meia comenta, fala que é volátil? Volátil. Armazena enquanto a máquina está ligada. Desligou, perdeu. É a RAM. A RAM. Então você vai ver que nas memórias, falar sobre a RAM é legal. É legal. Porque ela é a nossa memória principal. É a de trabalho. Que tem a característica de ser volátil. É claro, você vai ver que muitas vezes nós vamos ter a ideia da memória ROM, que também é principal, inicialização. Vamos ter a ideia da cache e da virtual, que são intermediárias. Mas, para uma aula de revisão, onde eu quero que você foque em alguns pontos, pare e pensa. A principal das principais, a mais cobrada é a RAM. Tudo que eu estou executando, tudo que eu estou tornando ativo, né? Eu abri um arquivo, estou usando o espaço da RAM. Eu carreguei o sistema operacional, eu estou usando a RAM. Então, você está falando de memória de trabalho. Memória de trabalho. Qual é a capacidade da RAM? Varia, mas hoje na ordem de alguns gigas. 2, 4, 8, 16 gigas. Que mais? E aí depois as chamadas memórias de massa. Memórias de massa. HD, SSD, pendrive. Bem, existe uma cobrança muito forte sobre esses dois. O hard disk, que já é mais antigo, o HD, que é mais antigo, né? Que é magnético, ok? Que cabe 1 tera, 2 tera, 4 tera. E o SSD, que é meio novidade. Entenda que essa novidade tem mais de 10 anos de história, tá? Mas é novidade, ok? Uma nova tecnologia que vem substituindo o HD. A memória, o SSD, ela é uma memória flash. Memória flash. Essa palavrinha flash, você vai poder ouvir falar do SSD, do pendrive ou de um cartão de memória de máquina fotográfica, tá? Flash, exemplos de memória flash, SSD e pendrive. Ok. O que o SSD ele vem substituindo? Por quê? Porque ele é melhor em vários aspectos, é mais rápido, não tem peças móveis, economiza energia, não aquece, ele é mais compacto. Então, para os computadores de hoje, eu falei independente do tipo, mas você pega um portátil, você quer levar para lá e para cá, é peso, é tamanho, então o SSD é mais favorável, ok? É mais rápido, pô, outra vantagem boa. Economiza energia para maior duração de uma bateria, tudo de bom. O único problema é que ele é mais caro. Se a federal, ela adora aquela questão de assertiva. Se numa das assertivas, tomando como conceitos gerais sobre hardware e memórias, né, avalia assertiva abaixo. O SSD possui atualmente uma capacidade semelhante, similar à do HD, tá certo. Você vai ter SSD de 4 tera? Vai. É popular, porque é caro que é o cão, ok? Então, veja, dentro daquele computador Casas Bahia, você vai ver realmente, né, que o SSD, 500 GB, 300 GB, tá? Que hoje, para nós, é um tamanho bom. Porque se você precisar de mais, você busca de um externo ou da nuvem, tá? Mas eu acredito que ele fale aqui mais da característica, das vantagens que o SSD tem em relação ao disco rígido.
E pendrive seria um outro exemplo aí de memória flash, né? Também chamado de flash drive. Ei, caramba! Tem um pessoal que... Vamos lá. Fala aí, deixa eu ver, vamos ver. Só ver se tem mais alguma pendência, mais uma dúvida. Voltando novamente a pedir o pessoal que só fechem o microfone, né? Só abram o microfone quando vão fazer a pergunta, ok? Beleza. Temos aí 35 colegas ativos, hein? Oh, tá bom, hein? Tá bom. É, uma experiência boa aí de revisão, né? Tá? Legal. Pessoal, nessa parte aqui, características de memória, características, né, do processador, ok? E aí, para fechar a parte de hardware, né, vamos falar de periféricos. Impressora, por exemplo. Impressora. Porque a impressora ela também tem uma carga de informação que pode ser cobrada em prova. Por exemplo, a ideia da unidade de medida. Como assim? Unidade de medida de uma impressora? Sim, a impressora ela tem a sua qualidade de impressão, e a qualidade de impressão ela é expressa em DPI, dot per inch, pontos por polegada, perfeito? E nós temos também a ideia da velocidade, a velocidade da impressão. Quando eu falo velocidade, eu falo de ppm, páginas por minuto. Dot per inch é pontos por polegada e velocidade é páginas por minuto. Legal. Então você tem a tua impressorinha que tem as suas características, ela é uma impressora laser, é uma impressora jato de tinta, uma impressora térmica, mas como é que você conecta essa impressora? Na parte da conexão, é óbvio que você prefere muitas vezes a conexão via USB. A conexão USB é uma conexão rápida, Nessa conexão rápida que a gente fala, pessoal, vamos rapidamente colocar aqui, ó. A USB 1.1 trabalha uma velocidade de 12 megabits por segundo. A USB 2 a 480 megabits e a USB 3 a 4,8 gigabits por segundo. Ok. Isso é a velocidade. Uma porta, quando você conecta, ela tem uma velocidade de transferência, enquanto entra, quando sai. Só que não é só a porta USB. Nós temos outras formas de conexão. Nós temos a porta paralela. Nós temos a porta serial. Nós temos a porta Ethernet, que é aquela porta de rede, cabinho de rede, Ethernet. E eu não posso esquecer da conexão sem fio. Wireless. Nessa ideia do wireless, Wi-Fi e Bluetooth. Ok? Wi-Fi, a conexão 802.11, Bluetooth 802.15. Tá aí. Então, veja, eu falo da impressora, mas tem mouse sem fio, tem teclado sem fio, tá? Então, você tem vários dispositivos que você pode conectar usando a ideia do wireless, o sem fio. Mas, como o próprio edital cita, relaciona a ideia da impressora e do digitalizador, do scanner, tá? Sim, deixa lá, né? E aí, né, ele pode questionar, ele pode cobrar algo nesse sentido. Ok? Tranquilo?
Bem, com relação a hardware, ó, essa aqui é a dica do momento. O que pode cair para vocês. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma dúvida, alguma pendência com relação a hardware e vamos já preparar. Fala aí, Carla. Carla tem uma dúvida. Manda aí para nós, Carla. Carla Damasceno, pode explicar sobre RAM estática e RAM dinâmica? Na verdade, hoje, dentro da história da memória RAM, Carla, nós temos algumas tecnologias que a gente trabalhava com a memória dinâmica e a memória estática. Hoje, o que você vê é a chamada SDRAM. SDRAM. Ela é uma memória que mistura um pouco da característica das duas. Ok? Só que isso, cara, isso é um conceito mais técnico. Isso na apostila, no material, a gente até cita, mas vou ser bem direto e objetivo. Para a prova de vocês, como não é uma prova de área específica e é para ter uma questão de hardware, isso não é o ponto principal. Para você, independente se é DDR, DIMM, SDRAM, independente do tipo de memória RAM, você vai classificar ela como volátil, memória de trabalho e ponto, ok? Até as variações da RAM, eu diria que não é o estilo para a prova, não é a cobrança, ainda mais da Federal, que não tem essa história, digamos assim, nesse sentido, ok? Peço desculpas aí, mas eu também tenho que direcionar para aquela dúvida que é de acordo. Vamos lá. Ó, tem mais pergunta aqui, Professor, consegue diferenciar a ROM inicialização e boot? Opa, beleza, Danilo, tá? Vamos lá. Até pulei algumas aqui, perdão, já vou explicar isso do Danilo, tá? Deixa eu ver. Professor, tem uma dúvida, beleza. Mouse e teclado são dispositivos de entrada? Isso, João, A ideia é quando você usa o dispositivo para o repasse da informação para a máquina, é entrada. Quando a máquina te retorna, usa o dispositivo para retornar para você, é a saída. Legal. Mouse e teclado, bonitinho, João Vitor aí, são de entrada. Carla ficou aliviada, Que alívio que essa parte não é uma cobrança, beleza. Danilo perguntando sobre a ROM, a inicialização e a ideia do boot, tá? Já vamos lá, Sarita, comentar a sua questãozinha, ok? Já vamos comentar a sua questão em seguida. Primeiro vamos matar do Danilo. O Danilo pediu para fazer um comentário sobre a ROM e a ideia do boot. Tu sabe que a memória ROM, ela tem internamente gravado, vem de fábrica, a chamada BIOS. Se for falar em programas, o primeiro programa que entra em execução, a primeira camada de software que entra em execução quando você liga o computador, é a BIOS. O que a BIOS faz? Um processo de checagem, verificação. Tá legal memória? Tá. Processador tá ok? Tá. Mouse tá conectado? Teclado tá conectado? Última tarefa da BIOS é a carga do sistema operacional. Sistema operacional, no nosso caso, Linux. Está aqui a máquina. Você pode usar. Você pode administrar. Então, é como se a BIOS entregasse a chave da cidade, Ó, é tua. E o sistema operacional vai comandar. Então, até aqui é tarefa da BIOS. Inicia fazendo a verificação, termina chamando o sistema operacional, passando o bastão para ele. Esse processo como um todo, de cabo a rabo, começando aqui e terminando aqui, esse processo é chamado de boot. Então a gente fala que ROM é a memória, físico. BIOS é o programa. O programa, ele define o passo a passo. O processo, a atividade, que começou com a verificação e terminou com a carga do sistema operacional, o processo é chamado de boot.
ok? Então, só para a gente entender, né? Realmente em prova, às vezes aparecem essas palavrinhas meio conflitantes, o cara, meu Deus, está falando de quem? Se está falando de parte física, é ROM. Se está falando do programa, é a BIOS. Inicialização, programa de inicialização, é a BIOS. Se está falando do processo como um todo, é a ideia do boot. Ok? Vamos ver se tem mais dúvida aqui. Professor, tinha uma questão no seu último simulado. Nela, para transformar giga em mega, por exemplo, tudo foi dividido por 1000. Eu até posso dar uma olhada, né, no último simulado. O que acontece? Quando ele não pergunta, Sarita, quando ele não pergunta o valor exato, a gente usa a divisão, a multiplicação por 1000, tá? Para facilitar, Mas, na verdade, a tabela que a gente apresentou aqui para vocês, ela usa como referência a divisão por 1024. Agora, Sarita, olha só. Não é hora da gente criar polêmica, mas existe, essa aqui é uma tabelinha, uma referência que eu aprendi quando eu era guri, faz tempo, tá? Isso aí ensinaram no passado tempo, lá nos primeiros, é assim que ensinava. Em 2002, né, IEC, né, de um Instituto de Eletrônica, não sei o quê, né, como tem muito essa discussão do 1024 e do 1000, ele criou uma outra tabela. Criar uma outra referência, uma outra unidade de medida, que aí não é o byte, não é o gigabyte, é o gib, não é o kilobyte, é o kib. E aí o pessoal adota que o kib é 1024 e o quilo, como qualquer outro quilo, quilograma, quilômetro, quilo, qualquer coisa, é 1000. Então, vai depender muito de qual tabela está sendo usada. Então, se por acaso, nas alternativas, veja, se nas alternativas aparecer, em vez de KB, aparecer KIB, entenda, ele está usando a tabela do IEC. Aí o KIB é 1024 e o quilo é 1000. Mas, vamos lá, Sarita, em toda essa minha bagagem, né, nesses 22 anos trabalhando com concurso público, pesquisei, eu achei 3 questões na minha vida. 3 nesse sentido. Tudo bem, uma era da Federal. Tá, fazer o quê, né? Uma era da Federal. Mas eu acho que até a Federal se arrepende de colocar aquela. Tá? Os 3 que colocaram essa maldita questão, cara, o que você fez? Ah, não, devia ser um funcionário novo, quer aparecer, tá? Quer aparecer. Não, vamos colocar coisas mais atuais. Você viu que mudou essa tabela? Aí mandaram o cara embora, tá? Então, eu sinceramente não acredito. Segue a tabelinha tradicional, mas claro, né? Fica a dica. Se aparecer um kibe, um gib, um tab, aí você já sabe que tem essa diferencinha, tá? Uma boa pergunta, Sarita. Desculpa aí, é que a gente tem que, né, direcionar para o que é o foco, né? O como realmente cai. Tranquilo? Beleza. O Rafael Viana pediu para, né, falar sobre a BIOS, comentei ali, e sobre o post. Post, na verdade, é uma das etapas da verificação, tá? É como se o processo como um todo fosse dividido. Não. Fica tranquilo, Rafael, isso para uma prova de ESAF, uma prova, né, de área específica, até concordo. Mas para nós aqui, né, o post ele entraria como uma parte da verificação. Beleza? Danilo, ajudou muito, brigadão, valeu. Meu medo é assim, né? Posso considerar 3,8 megabytes como 3.800 kilobytes, né? Sarita, entendo o seu medo, sou solidário ao seu medo, mas eu diria, quais são as outras alternativas? Trabalha com as alternativas. Infelizmente, é o tipo da questão que vamos ter que trabalhar com as alternativas. Combinado, certinho. E questão polêmica pode surgir. Ainda mais num concurso que está tão tumultuado, né? Eu diria que a briga mesmo só vai terminar na hora que sair o gabarito definitivo, né? Teu nome estiver lá para fazer o TAF, né? Aí você se preocupa com outras coisas. Mas até lá, a gente está junto, vamos apoiar vocês, vamos tentar esclarecer. Aí a memória cache, pergunta o Danilo, vamos lá. Danilo, aqui. RAM é o espaço de trabalho, ok?
A memória cache é uma memória interna no processador. Atualmente ela é interna, tá? Não vamos falar da história da cache, foi para lá, foi para cá. Atualmente ela é interna. Então, em vez de eu ficar chamando uma informação da RAM, né, toda hora ela vir lá do canto da memória RAM, do pente de memória RAM até aqui, a informação que eu acesso com mais frequência, eu trago para a área de cache. Então, a cache serve para agilizar o processamento. E ela é voltada às informações que são acessadas com mais frequência. Com mais frequência. É uma memória volátil. A hora que você desligar o computador vai perder também, mas não sei, né? Lembrando, aqui são mais dicas, né? Eu diria que a cache não está no meu rol aí de dicas do que possa vir em prova, mas sempre tem alguém lá em cima cuidando da gente. Aí alguém cutuca, Danilo, pergunta para o professor sobre a cache, vai cair amanhã. Então, se o cara pergunta, eu vejo, eu tenho essa sensibilidade também, a gente explica, comenta sem galho nenhum, tá? O que eu não quero é só fugir muito, né? Ampliar muito, em vez de simplificar, meu Deus, caiu um monte de coisa, piorou, né? Piorou, tá? Temos sim um caminho. Então, cache para agilizar o processamento, Danilo, ok? Uma quantidade menor do que a RAM. Vamos lá. Ah, para aí. Cara, você sabe que a gente teve está tendo essa nossa revisão, e a proposta que quando a gente atingisse um X quantidade de alunos inscritos, eu ia liberar o meu canal do YouTube. Então tem muita aula que a gente comentou, né? Questões que estão simulados que a gente discutiu, então tudo lá que estava privado, agora está de forma pública até o dia da prova, até amanhã, né? Até amanhã, tem tempo ainda, pô, né? Tem tempo ainda, dá para ver, rever, né? O que você vai fazer de madrugada? Assistir o professor Márcio Weg, né? É brincadeira, mas às vezes, né? Ajuda também, tá? Você que vai para Lapa, né? Opa, já vai olhando o celular, né? Não vai dirigindo, não, né? Então, vai olhando o celular, acompanhando uma aulinha pelo YouTube, ok? Vamos lá. Vamos lá, próxima. Beleza, fechamos as dicas de hardware. Vamos para o próximo assunto. Pessoal, quem quiser tirar foto, quem quiser capturar a tela, porque eu vou agora apagar e abrir espaço para a nossa questão de Linux. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre sistema operacional Linux. Cara, o Linux, né? Como qualquer sistema operacional, ele vai administrar, ele vai gerenciar os recursos da máquina. Eu falo que, de certa forma, ele consegue ser melhor que o Windows. É ruim você definir quem é melhor, quem é pior. Mas ele consegue ser melhor pelo sentido de como ele é livre, ele pode se adaptar, ele pode se ajustar. Então, você vai ver que existe o uso do Linux em todo e qualquer tipo de computador. Isso é uma afirmativa que ele faz em prova o contrário. Ah, porque o Linux só pode ser usado em máquinas de grandes servidores. Não. Desde o teu smartphone, teu tablet, né, teu notebook, uma máquina mais velhinha que você tem, você consegue achar uma distribuição, uma versão do Linux que se adapte, que possa ser usada para aquele tipo de computador. Então, essa ideia da liberdade que ele tem de você poder mexer, alterar, modificar, faz com que você possa adequar ele de forma melhor para aquele teu tipo de computador, ok? Então, esta é a ideia, esta é a proposta do Linux. Ele é um exemplo de software livre. E aí, a nossa banca está questionando de você Linux distribuição Ubuntu, ou Ubuntu, tanto faz, né? Não é uma prova oral, não vai interessa se vai acento, não vai acento, como é que dita, né? Interessa que está lá a distribuição, ok? O que acontece? Alguém pegou o Linux original, como ele é livre, fez as suas alterações, melhorias, adaptações e criou essa nova versão.
ok? Uma outra empresa é responsável por atualizar, por manter, por distribuir, por dar suporte a essa nova distribuição. Legal, legal. O pessoal fala muito que o kernel, que é o coração, que é a alma do Linux, ele é mantido e a pessoa muitas vezes altera, modifica o shell, que é a parte que o usuário interage. Todo sistema operacional tem isso. Eu diria que, muitas vezes, realmente, né? A pessoa mantém o núcleo, mantém a parte que conversa com o hardware, com o elemento físico, com o que nós vimos agora há pouco, tá? E cria novas ferramentas de uso do usuário, facilitando a vida do usuário, né? Personaliza, melhora a ideia da camada shell. Mas, entenda, isso tudo é que vai compor o sistema operacional. Software livre pode ser usado, pode ser estudado, pode ser redistribuído e pode ser melhorado e colocado à disposição as melhorias. Pode ser de graça, como pode ser cobrado. Então, a ideia de criar uma obrigatoriedade que tem que ser gratuito, cuidado. Não é que tem que. A característica que define um software livre é o fato de ele ser gratuito. Errado, errado. O Linux é gratuito? Tá? Ele é, mas, né? Aí por digamos, uma opção dele, amanhã ou depois ele pode resolver mudar e, não, vou começar a cobrar. Chega, vou começar a cobrar, ok? Então, veja, o software livre não precisa. Tem um raciocínio lógico aqui na história. A obrigatoriedade e a possibilidade, ok? Bem, como ele é um sistema, vamos dizer assim, um pouquinho diferente para quem está acostumado com Windows, uma pergunta que pode aparecer: eu posso ter os dois sistemas na mesma máquina? Posso. Só que ele não pode cobrar da gente o Windows. Para nós é só Linux. Eu sei que eu posso ter os dois, eu vou ter que pegar o meu HD, vou particionar ele e vou formatar para ele receber o Linux. Isso para nós cai na forma de sistema de arquivo. Como assim? Quando você formata, você cria os endereços de memória. Sistema de arquivo do Linux. Quando você vai formatar para receber o Linux, você vai formatar como EST, EST2, EST3, EST4. Ou Razer FS. Razer FS. Esses são os sistemas de arquivo adotados pelo Linux. Legal. Que mais? Que mais de interessante aqui? Isso é a parte mais conceitual, a parte mais de definição, tá? Você vai ver que o Linux tem uma característica de ser sensitive case. Sensitive case. Ou seja, fazer diferenciação de maiúscula e minúscula. Inclusive, vamos estar atento. A Federal do Paraná, ela adora, por exemplo, em funções, a gente vai ver depois de planilha, algumas funções ela coloca igual, outras não coloca igual, umas ela coloca aspa dupla, outra aspa simples. Ele adora esse tipo de pegadinha boba. Se nas alternativas tiver comando em maiúsculo e comando em minúsculo, tá? Tem essa variação, como o Linux faz essa diferenciação, entenda, o maiúsculo você risca, maiúsculo não tem. Os comandos são em minúsculo, os comandos e os diretórios. Agora, se todo diretório, todo comando está em maiúsculo, não vai me pedir para anular a questão, pelo amor de Deus. Entenda, a banca errou, mas errou pensando em você. Cara, realmente letra maiúscula é mais legal de ver, né? Letra minúscula confunde a gente. E ainda mais no dia que você está tenso, né? Aquilo ali é um N ou um M, aquilo ali é um L ou um I. Então, a banca pensando em você, até parece, né? Pensando em você, ela colocou tudo em maiúsculo. Se colocar tudo em maiúsculo, você ignora. Se colocar algumas em maiúscula, outra em minúscula, aí você segue a regra, ok? Por falar nisso, a cobrança de Linux, veja, a Federal tem um histórico de apenas 3 questões de Linux, 3. Não dá para dizer, uma tendência, tem caído muito isso. Não, tá? Então aqui a gente vai fazer um chute
com base nessas três e com base em outras provas similares, que é a parte de comandos. Comandos. Comandos, entenda, comandos geralmente de manipulação. O que é comando de manipulação? Copiar, mover, renomear, excluir, tá? Excluir, entenda, excluir, apagar, deletar, é tudo a mesma coisa, né? Tá tendo aula com um colega hoje não, esses dias de manhã, né? E aí eu vi que ele estava guardando muito palavra-chave. É bem isso, né? É bem isso. Você decora um comando usando uma palavra-chave. Mas daí caía na prova, caía no exercício, um sinônimo. E parece que na hora associar o sinônimo, aquela palavra-chave, meu Deus do céu, e agora? O senhor não tem. Cara, como não tem? Você não decorou o comando tal? Ah, mas o comando tal faz isso. Mas é a mesma coisa. Apagar, remover, excluir é igual, amigão. Ok? Ah, é que eu guardei deletar. Eu gravei excluir. Então, abra um pouco mais a mente. Exercite o português, aí os sinônimos, né? Jogue com as alternativas. Veja o que se encaixa melhor. Vamos começar assim, ó. Os procedimentos como criar um diretório. Criar um diretório. Tu lembra que, para nós no Linux, pasta e diretório, tá? O Linux costuma chamar mais de diretório, mas é a mesma coisa. Você quer criar um diretório? mkdir. Você quer remover um diretório? rmdir. E aí, esse rmdir, tu coloca um asterisco, por quê? Já caiu na prova de delegado. Na prova de delegado do Rodrigão, que estava aqui, né? Caiu uma afirmativa, era outra banca, tudo bem, mas caiu. O rmdir serve para remover um diretório, estando ele vazio ou não. Rmdir só funciona se o diretório estiver vazio. Ok? Se o diretório não estiver vazio, o comando é rm. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente está estudando, a banca adora colocar a exceção, né? A exceção, aquele detalhe. rmdir só vai remover se o diretório estiver vazio. Que mais? Criei, excluí. rm serve para excluir arquivo e diretório. cd é para navegar entre os diretórios. Change directory, navegar, abrir, acessar, ir para um diretório tal, tá? cd, comando de navegação. cp para copiar, mv para mover ou renomear, ls para exibir o conteúdo de um diretório e pwd para informar em que diretório você está. ls é para ver o conteúdo que tem lá dentro. E o pwd é apenas para mostrar, ó, você está acessando o diretório tal, né? Informar em que diretório você se encontra no momento. Cara, eu diria que esses aqui são os principais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Agora, existem algumas confusões. Existem alguns comandos mais maldosos, como, por exemplo, o comando find e o comando grep. Os dois são comandos de pesquisa, de procura. Só que imagina que o find, localizar, ou procurar, ele está procurando pelo quê? Por um arquivo dentro de um diretório. Ok? Eu estou procurando por um arquivo dentro de um diretório. O grep é uma procura mais interna. Eu estou procurando por uma palavra dentro de um arquivo. Tá? Então, uma procura mais geral e uma procura mais interna. Ok? Então, são dois comandinhos de procura, de pesquisa. Legal? Beleza. Bem, que mais? O que mais a respeito de comandos? Tem aquele comando que é usado para definir, alterar as permissões. É o comando chmod. Alterar permissões. O que são as permissões? Eu posso ter um arquivo e querer compartilhar com as pessoas. Eu estou num ambiente onde eu salvo esse arquivo e quero compartilhar com outros que também acessam esse computador, esse HD, essa rede.
O chmod vai definir as permissões. Só lembrando que as permissões vêm sempre em 3, RWX, e voltado para 3 tipos. Como assim? A primeira sequência é você dizer o que o dono, o que o usuário pode fazer. Leitura, R, leitura. W é escrita, gravação, tá? E X é execução. Você está dizendo o que o dono pode fazer. O que o grupo ao qual ele pertence pode fazer. E o que os outros podem fazer. Ok? Ó, no canal do YouTube, nesse último simulado que eu comentei ontem, tem uma questãozinha tratando disso bem legal. Bem legal. Quer aprofundar nisso? Dá uma olhadinha lá. É um assunto que merece uma atenção. E para fechar comando, só uma dica. Quando você vai trabalhar a configuração da tua placa de rede, eu quero trabalhar as configurações da placa, você não vai dizer ipconfig, você vai dizer ifconfig. Cara, eu tô quase que vendo a banca sacaneando muita gente com essa história. O cara vem do Windows e ele conhece o tal do ipconfig, mas aqui não. Aqui no Linux é if. Configuração da interface, IF de interface de rede. Ok? Boa, boa. E agora? Conceito, comando, diretório. Diretório. É bom que você conheça alguns diretórios. Diretórios. O diretório, por exemplo, a casa dos usuários, home, barra home é a casa do usuário. Quando a nossa amiga cria uma conta, a gente cria uma conta para ela, tá? Você vai ver que a conta dela, tá, está lá bonitinha, associada ao diretório home. Então, né, o usuário Márcio, quando eu crio, ele tem uma conta associada ao diretório home. Home é a casa do usuário comum. Todo usuário que é criado uma conta, ele tem um diretório próprio associado ao home. Home é a casa do usuário comum e root é a casa do super usuário. Barra bin é voltado a comandos também chamado de binários, e sbin são comandos do super usuário. Tá vendo essa parte de comandinho que a gente deu? CP, MV, tudo isso estaria dentro do diretório bin, binários ou comandos. Dev de device, dispositivos e etc. arquivos de configuração. Tá? Diretório é uma pergunta direta. O diretório tal serve para quê? Qual o diretório que vai conter a conta dos usuários? É isso que ele vai perguntar. É uma pergunta direta, tá? Então você guarda os principais, home, root, bin, sbin, dev, etc, né? E aí você está cercando esse tipo de questão. Volto a dizer, cara, parece bastante coisa, mas é um assunto meio novidade assim para concurso, né? E não muito explorado, onde as questões ainda estão na fase 1, aquela fase de cobrar de forma direta, objetiva, sem muita armadilha, sem muita maldade. Então aqui, com você dando uma passada, revisando alguns conceitos, tá? Inclusive, né, eu acho que aí, se não todos, a maioria teve aula comigo, tá? Precisar da apostila, eu mando de novo para você dar uma revisada, né? Acesse o canal do YouTube, lá tem exercício, tá? Mas aqui, lembrando, aqui é para você direcionar o que você deve saber, tá na ponta da língua, ok? Mais um pontinho, na verdade, mais uma questão, mais 2 pontinhos. 2 pontinhos, ok? Vamos gabaritar, vamos buscar 10? Vamos. Só antes, vamos ver se tem alguma dúvida na parte de Linux. Né? As meninas aqui também podem perguntar, também fica à vontade, né? Então, temos um público aqui, né? Mas tanto o pessoal do EAD como do presencial podem perguntar. E aí, pessoal,
Tranquilo, tranquilo. Estamos com 35 participantes. Boa, boa. Lembrando que essa aula vai ficar à disposição depois, né? Gravado bonitinho. Ó, tudo ok, tudo ok. Beleza. Acho que agora acertamos aí questão de áudio, imagem, né? Eu falo que essa ideia de transmitir aula é meio que novidade para todo mundo, todo mundo. Mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, vai pegando a forma aí, e eu diria que é uma tendência. Você goste ou não, é uma tendência, ok? Ó, Rafael Viana falando de que podia cair todas as 5 questões de Linux. Ei, caramba! Não, aí também é demais, né, Rafael? Pô, no mínimo você usa Linux bastante, né? Daí você quer levar vantagem nisso, né? Mas não é para ser uma questão difícil, tá? Não é para ser uma questão difícil. Vamos lá, então vamos para assunto novo. Vamos para assunto de planilha. Planilha e a ideia de editor de texto, tá? A ideia do Calc e do Writer. Vamos lá. Bem, primeiro, você entendeu, você viu, né? Não é novidade agora que o que cai para vocês é o LibreOffice, né? Sério, professor, não vai cair o Excel, não vai cair o Word? Ei, caramba, sinto dizer, mas não. O que cai é o Calc e o que cai é o Writer. Não custa avisar, né? Não custa avisar, pô, vai que o cara vai meio desavisado para a prova, né? Primeira coisa, qual é a extensão? Qual é o formato de um arquivo? Quando eu falo de um arquivo do Calc, e isso caiu numa prova da PRF, tá? Um arquivo do Calc, a extensão é ODS. E o Writer é ODT. É muito comum o aluno se atrapalhar. Em aula, o cara fala isso. Eu pergunto de um, ele responde do outro, tá? Aí chegamos numa dica, né? Eu acho que a colega está aqui com a gente, né? A Lu criou uma dica legal. Não sei se ela criou, repassou, mas também não vem ao caso, eu cito o nome porque foi de quem eu ouvi, né? ODS é do Calc. Calc é cálculo. Pois é, professor, eu odeio soma. ODS, eu odeio soma. E o Writer é texto. Eu também odeio texto. Caramba, né? Tomara que goste de alguma coisa, né? Porque odeia soma, odeia texto, né? Brincadeira, mas é só para lembrar que é o ODS e o ODT. Então, essa parte solucionada. Se cair, estou tranquilo. Eu vou entender que hoje, as versões atuais de um e de outro permitem uma compatibilidade entre eles. Ele não pode perguntar na prova se o Word abre do Writer. Mas ele pode perguntar, o Writer abre do Word? Isso ele pode perguntar, ok? Então você vê que hoje há uma compatibilidade. O Calc abre do Excel, o Writer abre do Word. Isso é o que vale para mim. Na parte de planilha, Calc, eu diria que existe aquela cobrança da fórmula, do cálculo. A banca vai fazer você pensar matematicamente. Resolução de fórmulas. Quando você fala de resolução de fórmulas, o que o aluno tem que lembrar é a regrinha do PEMDAS. O que é PEMDAS? Dada a expressão matemática, eu resolvo não como eu quero, não como fica mais fácil resolver, não simplesmente da esquerda para a direita, como é uma leitura, não. Eu sigo a ordem da prioridade matemática, parênteses, exponenciação, que é o circunflexo, a multiplicação ou divisão, como tem a mesma força, é a que aparecer primeiro. E a adição e a subtração também é o que aparecer primeiro. Toda e qualquer questão que envolva resolução de fórmulas, organiza PEMDAS. Por onde eu começo? Tem que me livrar dos parênteses. Tem potência? Tem multiplicação? Tem divisão? Começa bonitinho seguindo a ordem, tá? Isso é um tipo de questão.
Eu não acredito que a banca vai cobrar uma questão isolada disso. Não. Mas a questão pode envolver uma função e no meio da função ter um cálculo assim. Ter um cálculo. Por exemplo, a função C. A função C você testa um valor com outro. Vamos dizer que nesse teste é uma expressão que você tem que resolver com outra expressão que você tem que resolver. Se você não sabe resolver fórmulas, você faz na ordem errada, desanda, vai desandar todo o resto da função. Então eu diria que outra cobrança para vocês é a parte de funções. Funções. Cara, tem função a dar com pau. Nós mesmos montamos uma turma só de funções. Uma pós-graduação, um doutorado em funções praticamente, tá? Claro, a gente avançou. Mas pensando em amanhã, qual a função que eu tenho que saber? Eu tenho que saber. Você tem que saber as 3 básicas. Soma, média, com acento, não esquece isso, e C. As 3 básicas você tem que conhecer. A regra geral da função. Toda função começa pelo igual. Vem o nome da função, nome, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, argumentos. Isso você tem que saber. Que o que separa um argumento de outro é o ponto e vírgula. E o 2 pontos serve para marcar intervalo. Treina a ideia de marcar intervalo, desenha início e fim. Da célula B3 até a célula C6. Então, desenha lá, B3 está aqui, C6 está aqui. Então, eu vou ter esse intervalo, né? Esse intervalo. B3, B4, B5, B6. C3, C4, C5, C6. Eu tenho que formar uma caixa. Isto, por incrível que pareça, é o que normalmente o aluno erra, tá? O ponto e vírgula e o 2 pontos. Mesmo numa função soma, que é só somar, mesmo numa função média, que é aquela história de soma e depois divide por quanto somou. E aí, claro, na função C, ela tem toda uma estruturazinha especial, né? Há uma pergunta, há um caso verdadeiro e há um caso falso. A pergunta é uma comparação. Nessa comparação, o que você tem que saber? Sinais como maior, menor, maior igual, menor igual, igual e o diferente. Que é o mais chatinho, né? É o mais diferente, tá? Então você sabe comparar. Se a condição der verdadeira, faça isso e esqueça aquilo. Se der falso, pula e só faz o terceiro. Não é para resolver tudo. É para resolver a condição. E aí você resolve ou o verdadeiro ou o falso. Beleza. Mas, professor, só isso? Soma, média, C, tá legal? Cara, é o começo. Eu incluiria nas funções para vocês a ideia do soma C, o conte C e o proc V. Então, veja, 3 funçõezinhas básicas e mais 3 avançadas. Cara, é o teu kit prova de amanhã, tá? As 3 você já manja, soma, média, C. Pois é, se você sabe a soma, se você sabe o C, o soma C vem fácil. O soma C, ele pode ter a seguinte forma. Soma C, intervalo de comparação, condição e intervalo de soma. É o tipo da coisa que eu vou ter 2 colunas. Eu comparo a coluna vermelha e quando a vermelha me der condição, eu somo o equivalente na coluna preta. Tá? Então, eu vou comparar uma parte e somar a outra. Tem lá uma questãozinha da própria Federal de uma tabela de combustíveis, né, que foram abastecidos de alguns veículos. Vamos lá. Viaturas da Polícia Civil,
tá? Foi abastecido com gasolina, álcool, álcool, gasolina, gasolina, álcool, álcool, gasolina. Quanto foi gasto cada um? Você quer comparar. Quando for álcool, você quer somar o valor abastecido. A comparação é a coluna onde diz o tipo do combustível e a soma, a operação é a coluna que está o valor. Eu comparo uma coisa e somo outra. Isso é o soma-C. Soma-C. O conte-C, ele é parecido. Primeira dica é T mudo, conte-C. Só vai ter o intervalo e a condição. Por quê? Toda vez que no intervalo atender, você conta. Você conta. 1, 2, 3. É para fazer uma contagem, não uma somagem. Somagem é o soma-C. Contagem é o conte-C. Ok? Claro que dessas três, a mais chatinha, adivinha? É o PROC-V. É o PROC-V. O PROC-V, a estrutura é o que você procura, onde você procura, aí um intervalo, onde eu procuro, o que você quer trazer, e aí depois um verdadeiro ou falso. Lembrando que o verdadeiro, a tabela tem que estar em ordem, e se ele não achar o valor exato, ele busca um valor próximo. O falso não precisa estar em ordem e ele só busca o valor exato. Exato. Pessoal, essa aqui do PROC-V, se você acessar lá o canal, né, tem lá o Domingão do Marcião, tem várias questões que a gente comentou isso. Na aula de funções tem, né, se não me engano, a segunda ou terceira aula de funções tem justamente comentários sobre a função PROC-V. Então, esta é uma boa pedida, tá? 3 funções avançadas, 3 funções básicas. Isso seria o nosso resumo de planilha. Claro, tem formatação, tem princípio da cópia, tem preenchimento, né? Tem. Mas lembrando, o que eu não posso deixar de esquecer, qual é que é a tendência, o que a gente acredita que possa ser cobrado amanhã? Tá aqui. Para você revisar, dar uma olhada como é que você está nesse assunto. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Meninas também, aberto aí a perguntas. Olá. Odeio soma e odeio texto. O povo vai ser aprovado na base do ódio. Tá bom. Se fizer lembrar, é o que vale, né, Rafael? Professor, nas versões mais novas do LibreOffice, pode acontecer da extensão ser diferente ou o ODS é padrão para todas? Não, ele não muda a extensão, tá? A mesma versão, porque para nós temos um problema, né? Nós temos um problema, deixa eu mudar aqui a câmera para mim, tá? Para poder conversar com o pessoal. Aí, você vê que nas versões atuais, né, há mudanças no menu, há mudanças de uma ferramenta ou outra, mas a extensão não muda não, tá? Não muda não. Você vai ver o seguinte, o nosso edital fala versão 5 ou superior, isso é um problema para nós. 5, porque entre o 5, entre o 6, entre o 7, e principalmente, pega o exemplo do 7, na parte do Writer, que a gente vai ver daqui a pouco, alguns menus, eles mudam o nome, mudam algumas sequências, tá? Então, eu acredito que a banca, se vier cobrar algo, ele vai cobrar algo que seja comum a todas as versões, porque ele deu margem para isso, né? Margem para isso, cobrar várias, tá? Eu acredito que ela vai ter essa sensibilidade, mas a extensão não muda, Carla. Vamos lá. Professor, poderia falar sobre a função maior e a função máximo? Sim. Máximo. Tudo que tiver dentro do parênteses está sendo comparado. Com o objetivo de trazer o valor máximo. Máximo só existe um, tá? Máximo. Agora, maior, ele tem um segundo argumento. Na função maior, o segundo argumento é justamente a posição. Ele chama isso de enésimo. Qual enésimo maior você quer? Então tá lá a lista dos aprovados. Eu quero pegar o máximo. Pô, quem foi lá o top, né? O primeirão. Eu quero ver o terceiro maior, quarto maior. Então na função maior tem esse segundo argumento, que é justamente a posição, ok? Professor, se for possível, dar uma passadinha na função copia e cola.
com variação de coluna e linha. Pedido do Juliano, já vamos lá. Você vai no quadro, tá, Juliano? Já vamos lá. Que mais? Professor, pode dar um exemplo de uma função C? Karen perguntou. Posso, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá, atendendo a 2 pedidos. Deixa eu voltar aqui, né? Vou voltar para a câmera de lá. Faz falta o meu assistente. Vamos lá. Ó, fazer aqui assim, ó. Aqui mesmo. Primeiro, a pedidos. Na verdade, eu vou fazer um bem bolado aí, tá? Bem bolado. A Karen perguntou uma coisa, Juliano perguntou outra, né? E eu vou fazer um que atende os dois. Vou fazer um princípio de cópia usando a função C. A função original que eu tenho é assim. Supondo que na célula C7 eu tenho a seguinte função. C A3 vezes âncora B5 é maior que âncora C4, ponto e vírgula, B âncora 8, ponto e vírgula, âncora H âncora 10. É uma função C, ok? Como é que funciona a função C? Existe uma pergunta, existe um caso verdadeiro e existe um caso falso. Um caso falso. Se eu fosse resolver esta, eu pegaria o valor de A3. Vamos supor que o A3 tem 4. Eu pegaria o valor de B5. Vamos imaginar que B5 tem 2. Eu precisaria do valor de C4 faz de conta que tem 1, e vamos imaginar que o H10, o valor é 7. Coloquei valores aqui aleatórios, só para a gente brincar. A3 é 4. 4 vezes B5 é 2. 4 vezes 2, 8. 8 é maior que C4? C4 é 1. 8 é maior que 1? Sim. Se sim cai aonde? Aqui, e esquece isso. B8 não botei, né? B8 faz de conta que B8 tem 10. Então, ele vai trazer o resultado de B8. B8 é 10. Resultado dessa função, 10. Tá, mas e se eu copiar isso do B, do C7, eu copiei isso para o D9. Como é que é o princípio da cópia? O princípio da cópia você resolve em 3 etapas. Passo 1, repetir a parte fixa. Passo 2, fazer a variação da coluna. Passo 3, fazer a variação da linha. Ok? Então, antes de resolver a função, vou querer copiar para o D9, e aí eu vou descobrir o seguinte. Passo 1. C, abre, vezes, maior, ponto e vírgula, fecha. Isso aqui é a parte fixa. O que é a parte fixa? Tirando o endereçamento de célula, todo o resto é parte fixa. A célula é uma variável, mas tem um porém. Quando na célula tiver algo ancorado, esta parte ancorada, ela pode ser vista como fixa. Ó, quem está ancorado aqui? A coluna. Quem está ancorado aqui? A coluna. Quem está ancorado aqui? A linha. Quem está ancorado aqui? Coluna e linha. Legal. Tá? Aqui não tem nada ancorado. Boa. Acabei de fazer o passo 1. Agora que você fez o passo 1, vamos para o passo 2. O passo 2 eu vou analisar. Coluna de origem, coluna destino. De C para D, mudou 1. A mais 1, B. Aqui não pode. Mas aqui pode. B mais 1, C. Aqui não pode. Então, eu vou aplicar a variação da coluna onde dá. Passo 3. Variação da linha. Origem, 7. Destino, 9. Mais 2. 3 mais 2, 5.
5 mais 2, porque aqui, ó, aqui a linha está livre. Quem está preso é a coluna. 5 mais 2, 7. 4 mais 2, 6. Aqui não pode estar ancorado e aqui não pode estar ancorado. Pronto. Acabei de exercitar também a situação da cópia de fórmulas. E aí, você vai pegar e resolver essa expressão. Se der verdadeiro, você faz isso. E se der falso, faz aquilo. Ok? Boa. Vamos lá. Fechou agora? Vamos ver aqui nos comentários e vamos partir para o próximo assunto. Legal, Juliano? Legal, Karen? Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é a ideia de texto. Texto. Deixa eu só abrir aqui. Bem, já entendeu que a extensão do Writer é o ODT. Quando a gente fala do Writer, um editor de texto, é normal que em prova, ele apresente uma tela e pergunte para você sobre algumas formatações. As formatações, elas são organizadas, divididas em formatação de caractere, formatação de parágrafo e a formatação do documento, da página. O legal aqui é que todas essas formatações que eu falei, de caractere, de parágrafo e da página, estão no menu formatar. Então eu digo para o aluno, uma das cobranças que você pode esperar para a tua prova é a cobrança que eu chamo de passo a passo. Quero fazer tal coisa, em qual menu eu vou? Em qual menu eu vou? Quais são os menus que você tem que conhecer bonitinho de cabo a rabo? Cara, eu até vou perguntar, né? A prova é amanhã, eu vou perguntar. Quem ainda não baixou o LibreOffice? Dá tempo ainda, né? Baixa o LibreOffice, tá? Cara, e dá uma olhadinha no menu formatar. Depois dá uma olhadinha no menu ferramentas, tá? São os dois principais menus. O que o menu formatar tem? Formatar caractere, formatar parágrafo, formatar a página, formatar colunas, marcador e numeração. Cara, são cobranças típicas de prova, ok? Onde está o quê? E o ferramentas? Ortografia e gramática, legal. A ideia do numeração de linhas, contagem de palavras, autocorreção, a ideia de mala direta. Então, são recursos um pouquinho mais elaborados, muitas vezes, mas que voltam e caem em prova. E quer saber aonde está o quê? Aonde está o quê? Cuidado, tem uma história do tabela, que ele vai tentar jogar o tabela para o ferramentas, vai tentar jogar o tabela para o inserir, e o ferramenta, e o tabela, como diria o Fernando, tem um menu que é dela. Tabela, em que menu tá? No próprio menu tabela. Não caia em achar que inserir tabela você vai no inserir. Não caia aqui para trabalhar uma fórmula em uma tabela, você vai no ferramentas. Não, é no tabela. Mas, né, eu ainda prefiro o menu formatar e eu prefiro ainda o menu ferramentas. Você conhecer um pouco mais, ok? Bem, fora isso, aqui há uma expectativa de um show de teclas de atalho. Deixa eu só pegar aqui, né? Quando eu falo um show de teclas de atalho, porque o Writer e os navegadores são onde mais aparece a quantidade de teclas de atalho. E as teclas de atalho aqui são baseadas no inglês. Então você que está acostumado com aquele outro, que a gente não pode falar o nome, porque não cai na tua prova, tá? Cuidado. Negrito é Ctrl B, ok? A ideia do sublinhado é Ctrl U. Então você passar rapidinho, tecla de atalho, o teu alfabeto aí é legal. Teclas de atalho, ok? Claro, tem os Ctrl Shift, tem os F, cara, é uma lista grande, mas acho que dá para dar uma passada rapidinha, né, em algumas interessantes. Ctrl A, que é o selecionar tudo, Ctrl B, que é o negrito. Veja, eu estou vendo as legais, tá? As mais, assim, questionadas. Ctrl C, que é copiar, todo mundo sabe, não precisa nem falar, pô. Ctrl D
Ctrl D, que é o sublinhado duplo, o Ctrl E, que é o centralizar, tá? Ctrl H, eu aposto nesse Ctrl H. Não é histórico, não. Ctrl H é localizar e substituir. Ctrl H, localizar e substituir. Ctrl I, itálico. Itálico. Ctrl J é o justificar. Ctrl L não é localizar. Ctrl L é left, alinhar à esquerda. Esquerda. Ctrl M, limpar a formatação. Ctrl O, abrir. Ctrl R, right, alinhar à direita, tá? Ctrl S, save, salvar. Ctrl U, sublinhar, tá? Veja, eu coloquei, claro, deixei um monte de fora. Meu alfabeto tá curto aqui, né? Tá curto, mas lembrando, algumas dispensa. Ctrl X, que é o recortar, Ctrl V, que é o colar, né? Tranquilo. É conhecer algumas das principais. Dos Fs, eu colocaria o F7, que é ortografia e gramática. F11, alternar entre tela cheia, legal, né? Tem algumas opçõezinhas bem interessantes. Veja, na parte de botões, eu não aposto muito. Porque até como o colega falou, as versões mais novas tiveram mudanças, principalmente no visual de botões. Então, se eu pegar um botão lá do Writer 5 e um botão do Writer 7, tem diferença. Tem diferença. Claro, em alguns botões não é uma diferença significativa, né? Dá para associar, mas eu acho que a banca vai pegar algo que é comum, algo que não tenha mudado entre essas versões. Acredito eu. Tecla de atalho é uma boa pedida. Ok? Então, isso é o direcionamento para texto. Conhecer o menu formatar, conhecer o menu ferramentas. Claro, conhecer o geral. Por exemplo, tem muita gente falando lá do menu arquivo, a ideia do PDF. Legal, isso é uma boa pegadinha. Eu não salvo como PDF. Eu não abro um PDF. O máximo que eu tenho no LibreOffice, de forma geral, é exportar como PDF. É arquivo, exportar. Não inventa de salvar como, não. É arquivo, exportar. Ou imprimir, né? Quando você vai imprimir, manda imprimir em formato PDF. Ok? Então seria uma outra boa pedida. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver. Olha lá. F11, o que é mesmo? Tela cheia, alternar entre tela cheia. Ctrl H, a ideia do localizar e substituir. Boa! Vamos ver aqui o que mais o pessoal está perguntando. Beleza. Ctrl H falei, tela cheia falei. Ok, F11. Tá? Ctrl F não seria localizar e substituir? Não! Ainda bem que você veio. Não, é Ctrl H. Ctrl F já foi. Ok, já foi. Ctrl K, hiperlink. Ó, pessoal, nós temos aí uma tabela com tecla de atalho. Quem quiser, manda mensagem no WhatsApp, eu mando essa tabelinha. Mas é só para te dar dor de cabeça, pô, tá? Então, pega essas aí que estão... Tá legal. Eu sei que a ansiedade, você quer aprender mais, tá? Mas cerca esse básico inicialmente, ok? Vamos para o nosso próximo assunto? Mais alguma dúvida? Ó, quem quiser qualquer tipo de orientação, tá lá o WhatsApp, tá? Tá lá o WhatsApp, manda mensagem para mim, eu mando para você. Nós temos uma tabela de comandos do Linux e diretórios, nós temos uma lista de teclas de atalho do Writer, temos uma lista de teclas de atalho dos navegadores. Pede aí, ok? Já estão pedindo, mas vou mandar depois da aula, né? Tá, só vou deixar bem claro, ok? Que hoje a noite é longa, tá? Hoje a noite é longa. Bem, vamos seguir. Pessoal, o assunto final é internet. Internet,
Cara, me bateu nesses últimos dias, né? Me bateu assim uma sensação, né, de que a banca pode vir a cobrar algo nesse sentido, tá? Eu não gosto dessas da de mãe de Ná, né? Vai adivinhar o que vai cair? Não. Mas, como eu falo, se eu arriscar 20 tópicos, eu tenho, no mínimo, a obrigação de acertar uns 3 ou 4, né? Pô, eu sou muito ruim, estou muito fora, assim, do que, né? Então, eu vou arriscando. Depois o aluno, pô, o senhor caiu, o senhor falou sim, eu falei um monte de coisa, cara. É óbvio que tinha que cair alguma coisa que eu falei. Senão, eu sou ruim mesmo, tá? Eu sou ruim mesmo, ok? Então, uma das coisas que eu vou incluir na minha lista do que eu falo, que eu acho que vai cair, por exemplo, no conceito de internet e intranet, né? Nós temos que a inter é global e a intra é local, sem mistério. Local é o prédio, a sala, o escritório. Global é o mundo todo. Então, nós estamos aqui, por exemplo, na nossa rede local, fechada, as pessoas devidamente autorizadas, tá? A nossa intranet. Combinado? Pode alguém de fora dessa localidade acessar? Posso permitir que alguém, usando o canal de internet, acesse. Isso a gente chama de extranet ou VPN. E isso hoje para nós está cada vez mais, digamos, visível. Home office. No meio da pandemia, muito funcionário foi mandado embora, tudo bem, né? Mas outros foram mandados para casa, vai trabalhar em casa, né? E o cara acessa o ambiente da empresa de casa. Isso, o home office seria um bom exemplo de extranet. Então, de repente, se a banca quiser ser algo atual, né, discutir uma situação bem dia a dia, poderia encaixar esse tipo de comentário, ok? O conceito de intra é localidade. O conceito de extra expande essa localidade, tá? E vira global, ok? Mas mantém a característica de ser privada. O que é VPN? Rede, net, virtual, privada, ok? Privada. Beleza. E aí, dentro dos serviços que a internet oferece, para nós o que cai é navegação, visitação em páginas, e a parte de correio eletrônico. Cara, a parte de correio eletrônico, eu tenho dito para o aluno, correio eletrônico é um serviço que não evoluiu. Na verdade, está em decadência. Cada vez a gente usa menos. Então, as questões mesmo de e-mail não evoluem. É a cobrança da mesmice. Com cópia, CCO, que é o cópia oculta. Mandei para a nossa amiga, com cópia para outra colega, com cópia oculta para a terceira. O que acontece? Quem está oculto para os demais. Tá? Ela enxerga o páreo com cópia, mas os outros não enxergam ela. E aí entra com a história de responder a todos, encaminhar. O responder você responde sempre para o remetente. O encaminhar você encaminha para quem você quiser. E o responder a todos para todos os visíveis. Então tem várias questõezinhas nesse sentido. O que é CCO? Fulano incluiu um determinado usuário, um destinatário como CCO, e aí cria algumas situações. E o CCO responder, tá? Cara, é uma questão baba. É você entender bonitinho a lógica que o oculto está oculto para os demais. Posso incluir mais de um para? Posso. Posso incluir mais de um com cópia? Posso. Posso incluir vários como oculto? Tranquilo, tá? Ok? Deixa eu só mandar aqui. Perguntando como é que foi a aula hoje. Tá indo. Né? Tá indo. Né? As pessoas, né, acompanham, né? Pessoal, alguns colegas entraram depois, tá? Primeiro, porque na minha lista de contatos, o que acontece? Quando eu mando, a pessoa tem que ter cadastrado, né? Senão não recebe. Então, por isso, quando eu mandei o link para vários, alguns não receberam. Então, me pediram depois, eu mandei depois, peço desculpas, mas como a aula está gravada, você vai poder assistir depois na gravação, ok? Mas seguindo. Então, a questão de correio eletrônico não tem muito mistério. Se você conhece os conceitos de com cópia e com cópia oculta, fácil. Você entende a lógica do responder a todos e encaminhar,
também sem mistério. O que ele pode complicar é a parte de protocolos. A parte de encaminhar. A parte de protocolos, o que você vê? Protocolo de e-mail são 3. É o tal do SMTP, que é responsável pelo envio, e aí a dica é sua mensagem está partindo, né? Sua mensagem está partindo. É a ideia do POP, que o POP ele recebe, mas tirando a mensagem do servidor e trazendo a mensagem para a máquina do usuário, ele descarrega, ele transfere. E o IMAP, que permite o compartilhamento. O IMAP permite o compartilhamento. O que é o compartilhamento? A mensagem continua no servidor para que você acesse do tablet, do notebook, de outras máquinas. Compartilha. A mensagem é mantida no servidor. E-mail, se cair, é isso. Agora, navegação, tu tem que entender Chrome e Firefox. Primeira coisa, qual é o navegador padrão do Ubuntu? Firefox. É o Firefox. Mozilla Firefox é o navegador padrão. Ah, então quer dizer que o Mozilla ele é único, é exclusivo do Linux? Não, pô, não. Ele é o padrão nativo que vem junto, mas eu posso instalar o Chrome? Posso. Posso usar o Firefox no Windows? Posso, que não nos interessa, mas pode, tá? Agora, com relação aos recursos dele, a gente não vê muita diferença. Claro, muda às vezes o nome, mas a ideia do recurso é a mesma. Navegação em abas ou guias, né? Página inicial, favoritos. Legal, os recursos são os mesmos. Um recurso que muda o nome, né? Como para nós não cair segurança, sei lá se vai cair algo nesse sentido, mas é uma boa pedida, é a tal da navegação privativa, Firefox, e navegação anônima no Chrome. E aí eu tenho que lembrar para os alunos mais uma relação de teclas de atalho. Pessoal, o básico, eu pergunto e o cara erra. Qual é a tecla de atalho para abrir uma nova guia? Não é janela, é guia. Guia é o Ctrl T. Ctrl T. Janela é o Ctrl N. É o Ctrl N. Ok? Guia é o Ctrl T. Janela é o Ctrl N. Legal. Estamos falando de navegação anônima. Anônima. Ctrl Shift N. N de nônima. Né? Navegação anônima. Ok? Ctrl Shift N. O que é isso? Abre uma outra janela e o que você acessar nessa janela não mantém um rastro de histórico, não mantém um rastro de cookies temporários, tá? Dados de formulário, ele não mantém. Fechou a janela, ele apaga esse registro, tá? Navegação privativa é a mesma coisa, só que do Firefox. Firefox. Ctrl Shift P de privativa. Favoritos, a ideia da estrelinha, da estrela, né? Favoritos é o Ctrl D. Como é que é? Mais uma dica da Lu. Ctrl D, favoritos, lembra Doritos. Doritos, Ctrl D, Doritos, favoritos. Beleza, né? Eu sempre falo que nada como as dicas, os macetes criados por aluno. Aluno é criativo, pô. Né? E é uma coisa que fixa, né? Fixa, tá? Os professores têm que fazer macete, dica inteligente, né? Que tem que explicar pro cara. Não, aqui falou uma vez, o cara entendeu. Doritos, começa com D, favoritos, Ctrl D. Beleza, acabou. Então, no dia da prova, se aparecer favoritos, tu vai lembrar com certeza, tá? Com certeza. Então, tecla de atalho é uma boa pedida, Que mais? Né? Com relação à ideia dos navegadores, o endereçamento. Tu sabe que quando eu vou acessar uma página, eu vou endereçar ela geralmente de forma amigável. A chamada URL, http, www, né? Toda aquela partezinha, endereço amigável. Mas o acesso, ele ocorre, na verdade, através do numérico, que é o IP.
Então, tem alguém para facilitar a minha vida que faz o trabalho dobrado de converter, transformar o URL em IP. Quem faz a transformação de URL para IP? DNS. DNS guarda aí resolução de nomes. Faz a transformação do nome amigável para o nome numérico. Caramba, é coisa. É coisa. Mas se você for cercando ponto a ponto, bonitinho, fixando, guardando alguns macetes, algumas dicas, tenho certeza, amanhã é o teu dia. Amanhã é o dia que você vai, no mínimo 8 pontos. 8 pontos. Estou torcendo para os 10. Mas eu sei que 10, né, é meter uma pressão muito forte. Então, né, vamos lá. Temos uma previsão de nota de corte, assim, mas eu não gostaria de trabalhar ela agora para não pressionar o pessoal. Cara, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Essa é uma prova que vai realmente, né, superar algumas expectativas, né? Ela já vem surpreendendo a gente em vários pontos. Vai ter, não vai ter, onde vai ser o local, como é? Tudo está surpreendendo. Então, pode ter certeza. Amanhã a concorrência vai diminuir, os teus caminhos vão se abrir, as questões que você estudou são as que vão cair, ou seja, tudo favorável. Tenho certeza, ok? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui e vamos lá nos encaminhar para finalizar. Deixa eu ver aqui. Aí. Professor, tu pode depois só voltar e falar um pouquinho para dizer quais extensões o livro salva como? E qual ele exporta. A ideia do exportar, que é aquela história do LibreOffice, Sarita, né? O PDF e o HTML. Mas, na verdade, o HTML é estranho, porque ele tem o salvar como também. Então, para efeito de prova, tu vai pensar que eu vou salvar como DocX, TXT, RTF, né? Os formatos padrões de texto, tá? HTML, que é página, tá? Isso. CSV, que é aquele documento separado por ponto e vírgula, não é comum isso, tá? Depende de uma planilha, pensando em banco de dados, mas como para nós não cai esse aprofundamento, eu não vejo. Eu vejo a figura do PDF. E o PDF é o exportar. Vamos lá. Outra pergunta. Carla Damasceno. Professor, o oculto pode responder para todos? Pode. Carla, só entre nós aqui, tá? Só entre nós. Eu vou mandar um e-mail para todos aqui do grupo. E você como oculto. Ok? Você como oculto. Todos vão receber essa mensagem, vão saber que eu mandei para o Beltrano, Ciclano, não vão saber que eu mandei para a Carla, porque você está como oculto. Mas você, Carla, que está como oculto, você sabe que eu mandei para o fulano, Beltrano, Ciclano, sabe? Se você responder para todos, Carla, você responde para mim e responde para o fulano, Beltrano, porque os outros são visíveis para você. A regra do responder a todos é responder a todos os visíveis. Legal, Carla? Conta a nota de corte aí, professor. Não, fica tranquilo. Douglas, a nota de corte é 3, 4 pontos abaixo da tua. Tá bom? Olha aí. Só não vai fechar 40, que daí não dá, né? Aí você vai, não. Mas, ó, fica tranquilo, tá? Tenho certeza. Trabalhei com o pessoal aí, tá? Claro, eu não gosto muito de fazer essas previsões, né? Mas a nota vai... Se bobear, vai ter que ser um pouco mais baixa, tá? Mas depois eu coloco sim. Vamos lá, repete, por favor. O Linux é livre, mas não é gratuito. Então tá, raciocínio lógico. Todo programa que é livre é necessariamente gratuito? Não, porque nas características do livre está o uso, o estudo, a redistribuição e a modificação, e não o fator gratuidade. Agora, um programa ele pode ser livre, juntar essas características e ao mesmo tempo ser grátis? Pode. O Linux é um bom exemplo. Ok? Beleza. Ótima revisão, boa sorte para todos. Beleza, legal. Douglas, abração. Danilo. E se quem está como cópia, quando responde a todos, também responde para o CCO? Não. O com cópia, porque o oculto ele não enxerga. Ele responde responder a todos e para todos os visíveis.
Não interessa se você está no para, não interessa se você está no com cópia, você vai responder para quem você enxerga. Você, como com cópia, você enxerga o para. Enxerga eu que mandei, mas não enxerga o oculto. Certo? Tranquilo, Danilão? Beleza, muito bom, muito bom. Aula top, também achei, também achei. Obrigado, professor, pela revisão. Beleza, meninas, encerramos por aqui. Aqui também, um abraço a todos, uma boa prova. Ó, quem quiser, né? Não sei como é que faz aquela foto com todo mundo. Eu sempre quis fazer aquela foto com todo mundo aqui, né? Tá? Como é que aparece o pessoal aqui? A ver. Não, não é assim, sei lá eu como é que é essa encrenca, tá? Eu vou ter que aprender isso para o próximo concurso, tá? Próximo concurso eu prometo aprender. Né? Não, os caras ficam inventando Zoom, Google Meet, isso e aquilo. Poxa vida, né? É difícil correr atrás do prejuízo, tá? Vamos lá, pessoal. Um abraço a todos. Deixa aí a sua mensagem. Não esquece de acessar lá o canal, tá? Professor Márcio Alveg, se inscreva e esse vídeo vai subir em seguidinha para lá. Beleza? Abração, até mais. Tchau. Tchau, obrigada, professor. Boa sorte para todos.